Oi, pessoal! Voltando aqui para falarmos sobre dependência emocional. Quando as relações afetivas, de modo geral, sejam relações de amizade ou relações de parceria, na intimidade, de parceria afetiva, se transformam em relações tóxicas, em relações de dependência e codependência. Bom, todos nós nascemos completamente dependentes dos nossos progenitores, dos nossos cuidadores. E a primeira identidade que nós construímos no nosso entorno, ela está assentada numa necessidade primária de amor, né, de atenção, de reconhecimento, de validação da nossa pessoa. Muitas vezes a gente prolonga esta relação de dependência emocional com os nossos progenitores ou com os nossos cuidadores durante um longo período. É a chamada simbiose. Quando a gente estende, mantém, né, essa simbiose, essa relação de dependência com pais ou outros cuidadores, né, durante muito tempo, quando a gente tem a dificuldade de fazer essa passagem de um processo, então, de uma relação simbiótica para uma relação individuada, ou seja, quando eu consigo me reconhecer como um indivíduo dotado de potencialidades e de capacidades que me dão a garantia, sim, deste autocuidado, né? Esta garantia, na verdade, é a nossa percepção, é a nossa consciência sobre a nossa capacidade de cuidar bem da nossa vida. Quando a gente tem dificuldades para perceber essa capacidade, seja muitas vezes por uma autoestima reduzida, que é a capacidade de se autoavaliar, né, e considerar, mesmo que subjetivamente, considerar as nossas habilidades pessoais, as nossas competências de modo geral, as nossas múltiplas inteligências, né? Quando a gente tem essa, então, autoestima diminuída, às vezes por um processo mesmo de faltas cometidas, nesse reconhecimento e nessa validação da nossa pessoa, nós tendemos a estabelecer então relações de dependência com os nossos afetos, porque a gente vai buscar no outro aquela validação que nós não recebemos lá na construção da nossa autoestima, na construção da primeira identidade. Bom, é nosso trabalho, após ingressarmos na fase adulta, fazermos esses preenchimentos internos ou esses reparos do que não recebemos, das privações sofridas, de estímulos que talvez fossem mais adequados para o nosso desenvolvimento, para a nossa construção enquanto sujeitos, para que a gente consiga se reconhecer cada vez mais dentro desta essência, ou seja, esta consciência que eu tenho de mim, né, com todos os processos de busca, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, com a minha própria experiência de vida, que vai mostrando que eu tenho sim essa capacidade de prover o meu sustento, de prover todas as minhas necessidades básicas e também as minhas necessidades de estima. Então, a tendência a estabelecer relações simbióticas com amigos, com colegas de trabalho, com parceiros afetivos diminui, na medida em que eu reconheço que eu tenho a capacidade de dar conta de mim, de cuidar da minha vida. Já foi o tempo, né, de estabelecermos essas relações por dependência, por exemplo, financeira, por dependência material, né, principalmente nós mulheres. Estamos sim ainda lutando muito pelos nossos direitos, né? Vamos dizer assim, direitos que sejam e estejam equivalentes aos direitos que os homens conquistaram durante todo, né, todo o percurso aí da humanidade, durante toda essa trajetória que faz com que a gente tenha uma posição na sociedade que muitas vezes
se diferencia em questões que deveriam se mostrar iguais, né? Ou mais equivalentes e justas possíveis. Mas nós conquistamos sim o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa capacidade de autossustentação. Só que não conta só a independência financeira, o que conta muito é a independência emocional. O quanto eu dou conta das minhas necessidades afetivas, psicológicas, sem me tornar um peso na vida do outro, sem me tornar uma espécie de sanguessuga, né? Quer dizer, eu tô tomando a energia do outro porque eu não consigo, com a minha própria energia, gerar essa percepção, essa consciência de autocuidado, sem ter essa capacidade de autopreservação da minha psique, da minha vida emocional, da minha vida afetiva. Eu costumo dizer que as melhores relações afetivas são aquelas em que cada um já consegue dar conta da sua vida de um modo individual, ou seja, cuida bem da sua saúde, cuida bem do seu sustento, cuida bem dos seus momentos de solidão, né? Que a solidão ela é extremamente necessária. Eu sou super a favor de que as pessoas primeiro, né, quando saem da casa dos pais, que passem um tempo morando sozinhos, né? Que saibam morar na sua companhia, que saibam ser uma boa companhia para si mesmos, para poder ser uma boa companhia para quem estiver junto ou fazendo parte da sua vida afetiva. É fácil morder essa isca, né, de colocar o parceiro afetivo ou a parceira afetiva como substituto ou como substituta de uma figura parental importante na nossa vida. Então, o que meu pai não me deu, meu marido vai me dar, o que a minha mãe não me deu, a minha mulher vai me dar, ou o que a minha mãe me deu em excesso, eu vou esperar que a minha esposa me dê, e vice-versa. Bom, aí nós estamos falando de crianças em corpos adultos se comportando nas relações adultas como crianças, né? E a primeira tarefa que consiste nessa quebra da simbiose, nessa ruptura da simbiose para que a gente adote um corpo adulto emocional, né? Um corpo adulto é a gente poder se reconhecer inteiro, né? E fora do papel de filhos. Quer dizer, primeiro, claro, eu tenho que ser filha para me tornar mulher adulta, para me relacionar com uma outra pessoa adulta também. Então, a primeira tarefa é romper a primeira identidade construída na necessidade de garantia do amor do outro, por agradar o outro, por buscar a aprovação do outro, por me sujeitar ao outro, por fazer parte de um molde, né, por me moldar dentro das expectativas do outro. Preciso saber ser eu mesma, né? Preciso ser eu mesma na minha companhia. E gostar da minha companhia, e gostar da minha presença. Eu costumo dizer que a independência emocional é como se a gente tivesse uma remuneração fixa que dá conta da nossa subsistência, que dá conta do nosso sustento, que dá conta das nossas necessidades, incluindo as de estima, tá? As de realização pessoal, não só as necessidades básicas. Então eu tenho que ter uma boa remuneração para dar conta da minha independência emocional. O plus, a remuneração variável, as bonificações, as premiações são os nossos afetos. Se eu tenho, que bom, que legal, que bacana. Se eu não tenho, continuo vivendo bem, continuo sendo uma boa companhia para mim. Então, as pessoas que têm muito medo ou dificuldade de viver na companhia delas ou viver sozinhas, elas têm um problemão aí de autoestima, né? Porque a primeira tarefa que consiste nessa ruptura da simbiose, no processo de separação e individuação, tornar-me um indivíduo inteiro, único, né? É aprender a ficar na solidão também, em momentos de solidão. E essa solidão não é ruim, não é ruim, é uma consciência que eu tenho sobre a minha pessoa, né? E é a maneira como eu me trato, como eu cuido de mim.
Então, é só uma pincelada hoje, é um vídeo que ficou extenso, mas o que eu gostaria de propor para vocês é essa reflexão, porque a gente passa boa parte no atendimento psicológico, em psicoterapias aqui no consultório, eu passo grande parte do meu tempo aqui ouvindo isso, essa dificuldade de se reconhecer capaz de dar conta da sua vida, né? Capaz de se realizar como sujeito íntegro e inteiro, né? Muitas vezes as pessoas vêm com essa dificuldade e ainda buscando um amor romântico, né? Que é aquele salvador da pátria, ou seja, aquele pai trocinador afetivo ou mãe trocinadora afetiva, né? Quando na verdade é uma condição básica, de vida, aprendermos a cuidar bem de nós mesmos e partilharmos essa vida com alguém, se assim desejarmos, Ok, gente? Um bom final de semana para vocês. E eu espero que vocês contribuam dando os seus comentários, né? Fornecendo aí o feedback para que a gente continue trabalhando esse tema. Um abraço a todos e até mais!